O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Bom dia, meu nome é Alexander e hoje a live é sobre medo. Você tem medo do câncer? Você tem medo do tratamento? Então, fica aqui comigo porque esse conteúdo foi feito para você. Eu vou deixar aqui fixado o tema da live e você pode comentar, você pode trazer as suas dúvidas e também pode participar comigo ao vivo, colocando eu quero. Bom dia, Luciana. Como é que você está, querida? Tudo bem? Então, vamos começar aqui nesse tema tão aterrorizante, tão preocupante. Muitas pessoas com câncer falam para mim que estão com medo, muitas pessoas com câncer falam que têm medo da metástase, muitas pessoas não conseguem deixar a mente em paz, deixar o corpo em paz por conta desse medo e começam a partir desse medo tomar condutas que podem destruir o seu amanhã. Então a ideia principal aqui é você não engessar o seu tratamento. Muitas pessoas estão engessando o tratamento por não ter informações adequadas para isso que estão vivendo agora. E aí você acaba destruindo a sua chance de remissão, destruindo a sua chance de cura. Posso comentar um pouco sobre os medos que eu tive quando recebi o diagnóstico do câncer. Então, desde os 14 anos, eu tive a presença do câncer, não sabia que era câncer, tinha hipoglicemia, passava mal, caía, batia o joelho no chão, não tinha ideia que isso era câncer, não sabia. Para piorar, nem os médicos que cuidavam de mim sabiam que era câncer, né? O que é mais grave ainda. O próprio especialista não sabe aquilo que está lidando. E, por eles não saberem, achavam que era apenas uma hipoglicemia, ou seja, queda do açúcar no sangue. Eu abracei a alimentação naquela época e fui continuando a minha vida. Lá na frente, quando eu já tinha por volta de 24 anos, isso foi 10 anos depois, com 14 os primeiros sintomas, com 24 a presença de metástase no fígado. Inicialmente, os aparelhos detectaram 3, porque o aparelho era ruim, né? Vê se pode, né? Aparelho de tomografia e ressonância com imagens ruins, para depois fazer um exame específico e saber que eram 21 metástases. Primeira vez que eu fui falar com o médico do que poderia ser feito, ele falou que não poderia fazer nada. Então, eu me senti com muito medo, me senti em desespero, né? Como se fala, o que eu vou fazer agora? Se até o médico fala que não tem o que fazer, que não tem como resolver minha situação, para onde eu vou? Então, se você passa por isso hoje, segura na minha mão e caminha comigo. Não tem que entrar em desespero porque o médico falou que hoje não tem tratamento para o câncer que você está fazendo. Isso aí não tem motivo de desespero, né? E eu estou falando por mim mesmo. Não tem motivo de desespero porque o médico falou para você que não tem tratamento para a doença que você foi diagnosticado. Eu ouvi isso de diferentes médicos e continuei fortalecendo a minha vida pela alimentação. Em primeiro lugar, Deus, família e pela alimentação. Então, se você conhece alguém que ouviu essa mensagem do médico que não tem o que fazer na parte médica, manda esse conteúdo para ela. Talvez ela esteja numa situação que ela vai tomar as piores atitudes a partir dessa informação. Graças a Deus eu não caminhei para os piores caminhos. Pensei no momento que tive a notícia do câncer, eu não quero continuar mais aqui. Por qual motivo? Porque eu queria tirar aquela sensação de desespero, aquela sensação de medo. Mas isso foi limpo, isso foi eliminado, isso foi conduzido de outra forma, que era, vou focar naquilo que eu tenho controle, que é a alimentação. E no momento certo, a medicina vai desenvolver um tratamento para cuidar da minha saúde, para cuidar de mim. Você conhece pessoas que também passam por isso? Que o médico falou que tem prazo de vida. Você não é produto de supermercado para ter prazo de vida, né? Já começa por aí. Você não é um produto descartável para as pessoas falarem que você tem um prazo A, B ou C. Todos nós, todo ser humano vai morrer, todo ser vivo vai morrer, a gente já sabe disso. Mas quando o câncer aparece, parece que essa data ela acelera mais na nossa mente, porque o mundo fala que quem tem câncer morre. Mas o mundo não fala que hipertensão não tem cura, né? Você sabia disso?
Coloca aqui para mim, você que está me acompanhando agora enquanto eu tomo um pouquinho de água, que hipertensão não tem cura. Coloca sim, eu sabia. Não, eu não sabia. Só para eu interagir um pouquinho mais com vocês, sejam todos bem-vindos. Várias pessoas entraram, a querida Pri, a Selma, a Leiliane, a Mônica, a Cássia, a Rosenilda, a Lu, que está aqui conosco desde o início. Coloca, você sabia que hipertensão não tem cura? Você já viu alguém com medo de hipertensão? Eu não vejo pessoas com medo, a não ser que eu converse com o profissional da saúde, né? Outro dia eu estava no Hospital do Amor e perguntei para os profissionais lá se eles tinham medo de hipertensão. Morre de medo, porque hipertensão é uma situação delicada, não é brinquedo, hipertensão. A Pri colocou que sim, que sabia, e não fica com vergonha, pode colocar aqui sim ou não. Você não tem a obrigação de saber sobre a área da saúde, não tem a obrigação de saber da parte nutricional, essa função é minha, tá bom? Não tem a Luciana falou que sim, sabia que a hipertensão não tem cura. Vamos ver se tem mais pessoas aqui. A Mônica também colocou que sabia que hipertensão não tem cura. E aí, vocês estão percebendo? Hipertensão não tem cura e jornalista não fica colocando que a pessoa perdeu a luta contra a hipertensão. Você já viu alguma reportagem, eu não conheço, tá? Eu não conheço. Alguma reportagem que coloque fulano de tal, famoso, não sei quem, perdeu a luta contra a hipertensão. Não tem isso, porque existe uma redoma de terrorismo em volta do câncer que é assustadora, desenvolvida até pelos veículos de comunicação. Ninguém coloca que alguém que morreu de infarto, e muitas vezes o infarto está associado a um descontrole da hipertensão, não coloca que a pessoa perdeu a luta contra a hipertensão. Nunca vi essa notícia, porque existe uma falta de conhecimento e a ponto das pessoas se aterrorizarem com situações que não precisaria se aterrorizar com câncer. Nós temos a nutrição com excelente aliado, nós temos a medicina com excelente aliado. Se você abraça essas duas, você tem as duas principais ferramentas para enfrentar a doença. Agora, muitas pessoas têm hipertensão, não cuidam da hipertensão, não fazem atividade física, não se alimentam bem, não tomam remédio adequadamente e vai levando a vida, e lá na frente a vida cobra. E a vida cobra caro com você não continuando mais aqui. Já o câncer é o contrário. A pessoa se desespera, acha que não tem cura e começa a enfiar o pé pelas mãos e começa a acabar de vez com a saúde dela. Então lembra disso, o câncer é como fosse uma situação que você não tem atalho. Isso a gente já sabe e você tem que seguir uma caminhada longa nele. A Rosana colocou aqui, bom dia Rosana, meu marido tem hipertensão e eu tive câncer do ovário. Vocês estão percebendo? Hipertensão é uma doença extremamente comum, um sinal extremamente comum que tem tratamento. Câncer tem tratamento. Isso que é importante ser valorizado. Câncer tem tratamento, hipertensão tem tratamento, diabetes tem tratamento, doença cardiovascular tem tratamento e o mundo fica buscando atalho para tratar o câncer. Vou buscar aqui algumas respostas do medo que as pessoas tinham e aí eu vou conversando com vocês. Então, olha que interessante. Qual que é o medo que a pessoa tem? Eu fiz a pergunta, né, no story de ontem, qual que era o medo de alimento que a pessoa tinha. Então, o medo que essa pessoa colocou para mim é de muito doce. Você que está me acompanhando aqui, você também consome muito doce? Se bem que muito é relativo, mas eu vou entender que você tem uma percepção do que é muito e pouco, e aí eu quero ver se você se identifica com essa pessoa. Você que está aqui, consome muito doce? Coloca sim e coloca não, por favor, para que a gente possa se relacionar. É um medo extremamente comum das pessoas que tiveram diagnóstico de câncer, tanto que é comum. Quem teve câncer e chega até mim, ele fala, doutor, já parei de comer doce, já parei de comer açúcar. É comum. É possível alguém viver sem o consumo de doce, sem o consumo de açúcar? É possível, né?
totalmente possível. Não tem essa necessidade de comer doce ou comer açúcar. Mas existe uma questão que é não ser necessário comer doce e açúcar e você conseguir viver. A outra é você é apaixonado por doce e te proibiram de comer. Aí sim é complicado, porque você restringe muito a sua vida. Você vai para uma festinha, não pode comer um brigadeirinho que tem na festa porque é doce. Você vai na casa de alguém e você não pode comer uma sobremesa porque é doce. Você vai viajar e tem uma sobremesa diferente que é típica daquele lugar, um doce tradicional, e você não pode porque você tem medo de comer o doce e o câncer avançar. Eu vou explicar isso para vocês com detalhes. Por que existe essa associação do doce com câncer, que é falsa associação. Eu vou mostrar para vocês. Mas muitas pessoas colocaram aqui para mim, ó, ainda bem, fico feliz, que não tem medo do doce, que legal, né? Não tem medo do muito doce. A Eliane, oi Eliane, tudo bem, querida? Não tem medo do muito doce. A Luciana também colocou que não tem medo de comer muito doce, né? Não estou falando que elas comem, mas isso não é o que traz medo para elas. Esse não é o foco. Lembrando que a maioria dos pacientes com câncer já não consome muito doce. Isso aí já é o tradicional, isso já é o comum. E de onde surgiu isso? Surgiu porque a gente sabe que toda célula do nosso corpo consome oxigênio, ela consome o próprio açúcar, né, a própria glicose, e consome água. Ninguém fala para você parar de tomar água e ninguém fala para você parar de respirar, porque você se mata. Mas as pessoas falam para você parar de comer doce. Então, a gente tem que lembrar, toda célula vai consumir açúcar, independente do meu desejo e da minha vontade. E mesmo que você retire o doce, o que mais me ocupa hoje é o excesso de carboidrato. O que é o excesso de carboidrato, Alexander? Carboidrato são essas moléculas que trazem energia. Eu tenho um amido, que é o carboidrato que está presente na mandioca, está presente no inhame, está presente no cará, está presente na mandioquinha. O amido é uma molécula que depois de digerida pela boca e pelo intestino, ela vira glicose. Então eu estou mais ocupado com as massas que você está comendo, com as lasanhas que você está comendo, com os salgadinhos que você está comendo e está deixando você acima do peso. Muitos pacientes com câncer de mama estão já acima do peso ou estão ganhando peso durante o tratamento. O oncologista já te falou e eu vou repetir. Ganhar gordura, ganhar peso, gordura, durante o tratamento piora o resultado do seu tratamento. Vou repetir. Ganhar gordura durante o tratamento do câncer piora o seu tratamento. O efeito da quimioterapia sobre você é menor, o risco do câncer voltar lá na frente é maior. Estou acostumado em ver, infelizmente, pessoas que acabaram o tratamento, estão em remissão e estão ainda acima do peso. Minhas pacientes, a gente controla o peso dela, se possível reduz o peso durante o tratamento e depois que acabou o tratamento é secar essa pessoa. Secar. As pessoas não. Não, tô gordinha aqui um pouquinho. Eu tô com uma gordurinha aqui, tá tudo bem. Às vezes não tá nem consciente que essa gordura que está no seu corpo pode ser o câncer de amanhã. Lembra disso. Você que acabou o tratamento do câncer ou está em tratamento, a gordura que continua com você, debaixo da sua pele, pode ser o câncer de amanhã. Porque o excesso de gordura corporal está associado a 13 tipos de câncer. Se eu falo da mulher, não posso esquecer do câncer de ovário, não posso esquecer do câncer de útero e do câncer de mama. Se eu falo do homem, não posso esquecer do câncer de próstata. Se eu falo dos dois sexos, eu não posso esquecer de câncer de pulmão, câncer de cólon, câncer de pâncreas, câncer de estômago, câncer de esôfago. Aí não para. É câncer a não caber mais, porque você não foi feito para ficar acima do peso. Nenhum ser humano foi feito para ficar acima do peso, ainda mais para quem teve câncer. E a pessoa continua enrolando a não seguir alguém com experiência no câncer para reduzir esse peso logo. Ela continua prorrogando, continua empurrando com a barriga. Já passou pelo câncer, já sabe como é que é o negócio, não é brincadeira, é uma tempestade, e vai colocando com a barriga a situação dela, né? Então, coloca aqui para mim, você
está com dificuldade de reduzir gordura corporal? Coloca sim. Ou não, eu estou com peso saudável, estou magrinha, está tudo em paz nesse sentido, Alexandre. Coloca sim se você está com dificuldade de reduzir gordura corporal. O Carlos colocou aqui, ó. O Carlos falou sobre o doce, né? Que ele come sem exagero. Legal, Carlos, não come sem exagero, fico tranquilo. O que seria uma quantidade suportável de doce por dia? Um bombom ou uma colher de sopa. E aí você não tem sucos na sua alimentação, você não tem bolos, não tem refrigerantes, não tem achocolatado, não tem chás com açúcar, café com açúcar e tudo mais. Então esse seria uma situação sem exagero. A pessoa come uma colher de sopa de açúcar no dia. Isso aí não teria problema. E ele faz bastante atividade física, né? Então isso controla a questão hormonal do corpo, é muito importante. E voltando aqui para a questão do excesso de peso, eu falei, quem que está com dificuldade de reduzir gordura corporal? A Joelma colocou sim aqui. Será que é só a Joelma? Eu acho que não, hein? Peso e não perdi peso ainda. A Rosenilda falou que está com peso normal, mas não perdeu o peso ainda. Então talvez ela tenha um pouquinho de gordurinha ali para secar, porque senão ela não teria falado de perder peso também. Na mulher é muito comum essa dificuldade de perder peso durante o tratamento, porque tem vários medicamentos que você toma que muitas vezes estimulam você a comer mais. A gente já conhece isso, a gente já sabe disso. E aí surge a outra resposta aqui. Luciana também falou que está com dificuldade, né? Por isso a importância do acompanhamento nutricional. Depois outra pessoa colocou, tem medo todos que matam aos poucos, né? A gente tem medo daquilo que mata, né? A questão é saber o que está matando você. Então muitas vezes a pessoa não tem consciência, que é o mais comum, se ingere muito mais carboidrato do que precisa. Todo mundo que está acima do peso consome mais carboidrato do que precisa, ponto final. Não tem como a pessoa estar acima do peso comendo apenas alimentos carnes, alimentos gordurosos. Ela não fica acima do peso, ela fica exatamente acima do peso por conta de não saber equilibrar carboidrato, proteína e gordura. Como é que equilibra isso, Alexandre? Conversando com você. É impossível fazer isso pela rede social com mais de 4.000 pessoas. Não tem como o médico olhar para você falar que tem câncer de mama, ele vai falar qual medicamento você toma. Não tem como eu, pela rede social, olhar para você e falar qual vai ser a sua dieta, a sua alimentação. Não existe isso. Isso daí é o que você encontra na internet, é o caminhozinho do atalho, que é o caminho mais rápido para a morte, que é o mais comum, que é o quê? A pessoa fala, câncer é inflamatório, verdade. E aí ela começa com açafrão. Açafrão é o primeiro passo para você piorar a sua saúde. Nenhum paciente meu em remissão consome açafrão, nenhum paciente em remissão. E os que consumiam e o câncer não estava desaparecendo, pararam de consumir e o câncer foi exterminado. Açafrão atrapalha a ação da quimioterapia, açafrão pode diminuir plaqueta sua e interferir na coagulação sanguínea, açafrão interfere na toxicidade que existe do efeito da quimio dentro do seu corpo. Então, para que eu vou recomendar o atalho, que é o mais comum, né? Por que as pessoas divulgam atalho? Porque dá like. O que a pessoa quer na rede social? Ele quer o perfil dele com like, ele não quer o perfil dele com remissão. Aqui é o perfil que eu quero você com remissão. Eu quero ver você mais perto da cura. Lá não, ele quer o perfil dele bombando com um monte de gente. E o mais comum hoje em dia é as pessoas buscarem atalho, que é mais fácil você mostrar o atalho do que você mostrar o caminho. O caminho leva tempo, o caminho tem direções corretas para você seguir, não é o oba-oba, não é a brincadeirinha. Então, se você conhece alguém que ainda hoje consome açafrão, manda esse conteúdo para ela, porque talvez ela nunca tenha ouvido o outro lado, né? As pessoas sempre colocam, chegou um momento em que existe o santo açafrão, ele se tornou algo divino. Isso aí é doentio, você pensar no açafrão como algo divino, como algo milagroso. Isso é doentio, isso é uma doença que foi criada na internet, que foi gerada aqui na internet, porque
começa a divulgar que na Índia as pessoas não têm tanto câncer. Será que não tem tanto? Tem um monte de câncer na Índia. E a gente tem que lembrar que na Índia as pessoas são magras, magras e magras. E o problema grande do câncer é o excesso de peso, que a gente já sabe. Então não é porque o cara na Índia tem incidência A, B ou C de câncer que o açafrão é a prova que isso cura do câncer, que isso trata câncer. Não tem evidência científica disso. E você vai colocar a sua vida em risco por conta de um capricho, por conta de uma informação de pessoas que muitas vezes não têm competência para cuidar de você. Quem está aqui comigo e faz tratamento oncológico já deve ter ouvido falar do anti-inflamatório chamado dexametasona. A dexametasona é verdadeiramente anti-inflamatório. O paciente, quando está fazendo tratamento, muitas vezes usa o dexametasona. Mas nenhum médico fala que o uso do dexametasona, que é um anti-inflamatório, vai fazer o CA15, o CA19 reduzir. Você pode conversar com qualquer médico. Doutor, meu CA15 está alto, meu CA19 está alto. Se eu tomar esse anti-inflamatório, comprovado cientificamente que é anti-inflamatório para todos os cânceres, o meu CA15 e 19 vai diminuir? Não, não vai. A mesma coisa é o açafrão. Não é porque você está comendo açafrão que os marcadores inflamatórios, CA19, CA15, vão reduzir. Isso daí é uma mentira que estão divulgando para você, que ele tem um papel anti-inflamatório e, pelo contrário, ele tem um papel de atrapalhar o seu tratamento. Ele pode fazer algo pior, algo horrível. Antes de oferecer, a gente tem que duvidar. Será que açafrão realmente vai fazer bem para mim? Não vai. Nenhum paciente meu teve benefício com isso e a ciência tem mostrado cada vez mais malefício com o uso do açafrão. Coloca aqui para mim, se você usa açafrão de forma alguma querendo julgar você, que o meu papel aqui é ajudar você, não é julgar você. Coloca para mim se no tratamento você está fazendo uso do açafrão. Coloca sim, por favor. Eu estou aqui, ó. Seja bem-vinda, Josete, o Carlos, a Juliana, a Cláudia, a querida Cláudia, a Elô, a Luciane, a meu Almerinda. Coloca para mim. Ah, não? Parabéns, Luciano. Parabéns. Você não está criando nada para atrapalhar a sua vida. Excelente. Muito bom. Né? Nesse sentido do açafrão. Pode ser que a gente tenha que avaliar outras coisas. A Rosenilda também não. A Clenilce também não. Mas eu sempre trago essa informação. Você já deve ter ouvido para consumir açafrão, já? Coloca sim ou não aqui para mim. Você já deve ter ouvido. Eu já ouvi de monte. Você entra na internet, coloca como um alimento milagroso. Quem faz milagre é Deus. Lembra disso. Não vamos separar a ordem das coisas, não. Quem faz milagre é Deus. Alimento não faz milagre. Alimento, na alimentação, ela oferece recursos para ajudar você. As pessoas que estão prescrevendo açafrão podem colocar em risco o seu tratamento. Eles usam isso como amuleto, como uma ferramenta para chamar a sua atenção. E se a gente pensa em atividade anti-inflamatória, eu tenho que pensar em algo muito simples. Se ele fosse tão anti-inflamatório assim, o açafrão, o PCR, que é um marcador inflamatório, estaria baixo, interleucinas estariam baixas durante o câncer, CA19 e CA15 estariam baixos e não ficam. Se ele tivesse esse poder de reduzir esse poder anti-inflamatório, você sentiria mais apetite, ele não faz. Sem contar que eu já consumi açafrão, é horrível o sabor dele. Para que eu vou te dar uma coisa ruim, amarga, para você colocar na sua... A minha boca é amargo. Para que eu vou colocar uma coisa ruim para você consumir? Não tem motivo de eu ficar colocando coisa pro meu paciente que ele não gosta. A primeira coisa que um ser humano precisa perguntar pro outro é: você gosta disso? Eu não gosto. Então por que você vai dar para a pessoa? Se ele já não gosta e se eu já tenho dúvidas sobre o aspecto dele no tratamento. Mas é o atalhozinho, né? A pessoa, ela tá brincando com câncer, tá buscando um atalhozinho. Se naquela pessoa fizer mal, ela acabou com a vida dela. Essa pessoa que deu açafrão destruiu a sua vida. Ela acabou com você. Se naquele grupinho de estudo foi anti-inflamatório, foi bonzinha, bacana, ela esqueceu de olhar se ele não vai interferir na quimioterapia e a metástase vai aparecer amanhã ou depois de amanhã. Né?
Então, olha que bacana, Josete compartilhando aqui. Sim, eu já vi várias matérias e respeito, inclusive, pessoal, fazer uso com tempero, mas quando comecei o tratamento fiquei com receio de continuar usando. Então, a Josete já ouviu outras pessoas comentando sobre isso, é comum a gente ver na internet. Por que a gente vê isso, Josete? Porque existe uma informação e existe o conhecimento, né? São duas coisas diferentes. A informação é, o açafrão tem uma atividade anti-inflamatória. Onde? Em célula in vitro e em animalzinho de laboratório. Agora, o conhecimento. Quem trabalha com câncer, quem tem experiência com remissão e traz paciente para remissão, usa. Eu não uso isso para os meus pacientes. Isso é o conhecimento. Você tem informação e saber quando você usa essa informação. É igual piada. Piada é bom? Eu acho maravilhoso. Conta piada no enterro para a pessoa que acabou de perder um ente querido. É a pior coisa que existe. Alguém querer fazer graça no dia do enterro. Isso significa que piada é ruim? Não. Significa que tem um momento certo para você usar isso. Tá bom? Aí, Lu, depois comecei a seguir e tal, deixou de usar açafrão. Que ele interfere em anastrozol e eu tomo. Ela toma anastrozol, que é um bloqueador, ele pode interferir na absorção dele. Para que eu vou interferir na absorção de um medicamento que bloqueia o hormônio? Não tem motivo para isso, né? Não tem razão. E se você usa anastrozol, sempre o foco, ou o tamoxifeno, você está enxugando a quantidade de gordura que tem no seu corpo. Esse é o foco essencial. A gente precisa enxugar a quantidade de gordura do corpo. Se eu não enxugar a quantidade de gordura, tamoxifeno e anastrozol não faz efeito algum. Porque uma pessoa que continua acima do peso, continua engordando, tomando tamoxifeno, é a mesma coisa que você tá com a mão machucada, põe um band-aid e na outra você pega a faca e corta. Tá adiantando o band-aid? Adianta, ele está segurando a ferida dali, mas a outra que você está fazendo não está adiantando. Então lembra disso, quem toma tamoxifeno e anastrozol não pode estar acima do peso, não pode nem sonhar em estar acima do peso, porque ele está gastando dinheiro com remédio e está bombando o corpo dele para inflamar cada vez mais. Olha que interessante a Josete. Ela usava própolis, ela usava chá de amora, usava açafrão, tudo bandido para o tratamento do câncer, exceto o própolis, que em algumas situações dá para a gente usar, mas é muito específico, não é necessariamente para o câncer. Entre outros mais, e aí deu muito medo, eu tirei, tempo depois, você falando a respeito, graças a Deus meu tratamento foi um sucesso, Deus te abençoe. Não usei mais nada disso. Esse é o foco, Josete, a gente não pode arriscar, a gente não pode brincar. Você conhece alguém que usa hoje chás, né? Chás milagrosos e própolis? Manda para ele, às vezes é colega da sua química que nunca ouviu ninguém falar e ela vai começar a pensar, opa, todo mundo está falando dessa informação, mas ninguém tem conhecimento do câncer para ficar usando isso em mim. Ele tem informação, ele tem milhões de seguidores, mas ele não atende paciente com câncer. O foco dessa pessoa é trabalhar com isso, trabalhar com aquilo e trabalhar com não sei o que mais. Então é extremamente comum isso. As pessoas não terem conhecimento no tratamento do câncer. Ela ouviu falar, disseram que é bom. Ela atende todo tipo de paciente sem, de forma alguma, querer desmerecer quem faz esse atendimento geral, mas ele não está acostumado a atender paciente com câncer e ele dá o chazinho de amora, dá o chazinho de graviola, dá os chazinhos outros mais e interfere diretamente na sua chance de passar o Natal esse ano com a sua família, na sua chance de passar o ano novo ao lado das pessoas que você ama. Na hora que ele te dá esse chá, ele tira a sua chance de ver a sua filha passar na faculdade. Na hora que ele te dá esse açafrãozinho, ele impede você de ver o futuro. Então não brinca com fogo. Câncer não é brincadeira para ficar se usando atalho, e se usa muito atalho porque é uma doença complexa que a medicina conhece muito pouco, e aí as pessoas nadam de braçada no besterol. Tá bom? Olha o Tiago, Tiago, como é que você tá, meu rei? Orando por você, viu? Então deixa eu pegar aqui a outra mensagem. Opa, vamos lá. Açúcar. Já falei, né, do açúcar, sem esse terrorismo. O terrorismo só afasta a gente da cura e da remissão. Óbvio que excesso de açúcar, e o brasileiro consome muito,
estimula você a aumentar a célula de gordura e aumentando a célula de gordura você interfere no seu tratamento. Isso aí já é comprovado cientificamente e todo oncologista do Brasil fala isso. Não vai me engordar durante o tratamento. O açúcar é uma das ferramentas para isso. Significa que você é proibido de colocar um pouquinho de açúcar no seu café ou se você quer colocar no seu suco? O Alexander não coloca no café nem no suco. Mas você quer, você gosta de colocar um docinho ali, tá tudo bem, né? Qual que é a quantidade que normalmente eu falo? Não ultrapassando uma colher de sopa de açúcar no dia, isso aí não vai destruir a vida do paciente com câncer, até mesmo dos meus pacientes com diabetes não destrói. Eles não estão usando uma colher de sopa de açúcar, mas só para trazer essa dimensão, esse olhar para você. Às vezes a gente fala, pô, mas o que é muito açúcar? O que é isso? Se eu pensar que você consome uma colher de sopa de açúcar durante o dia, isso não é muito. E muita gente se restringe a ponto de não consumir nada, por medo. O medo é a falta de luz na sua vida. O que é o medo? Você não está enxergando aquilo que está acontecendo. Porque quando você tem consciência do que faz mal, você não tem medo, você tem rejeição. Eu não quero isso para mim. A gente tem que diferenciar o medo de rejeição. Eu rejeito o consumo de hambúrguer de soja, de hambúrguer de ervilha, porque eu sei que isso não é legal para mim. Eu sei que não é legal ficar adoçando as minhas bebidas, porque o açúcar não vai trazer benefício para mim. E a minha alimentação me permite não sentir esse desejo tarado por doce. Muitas pessoas que estão aqui comigo são taradas por doce, quer ver? Para conhecer você, não estou querendo rotular você ou desmerecer. Coloca sim, eu sou tarado por doce, né? Só o sim aqui eu vou saber. Sou tarado, não vivo sem doce, doce é a coisa mais maravilhosa do mundo. Coloca sim, que eu já vou te mostrar uma coisa que está inflamada em você e você não sabe. Coloca sim aqui, eu sou tarado por doce. E daqui a pouquinho eu falo para a Aline sobre o chocolate. O chocolate é um assunto importante, interessante. A Lígia já colocou. A Lígia é tarada por doce. Será que é só a Lígia? Eu acho difícil. A Iraceminha. A Iraceminha é tarada por doce. Tem mais, você pode ter certeza. Eu vou explicar a relação genética, a relação com câncer e o tratamento dessa afirmação que eu estou falando. Quem aqui é tarado por doce? Os meus pacientes não são tarados por doce, não. Eles gostam de doce como todo ser humano porque a gente é predeterminado geneticamente a gostar de açúcar e de gordura. Geneticamente a gente é. Quem não gosta de comer batata frita? É gordura. A gente já geneticamente gosta disso. Já vou falar aqui do vinho, tá, Josete? Já falo do vinho para você. A Cleo também falou que adora doce. Olha que ponto importante. A Aline colocou, eu não era louca por doce, agora estou depois do câncer, não entendo isso. O doce traz essa sensação de conforto emocional, a gente tem que lembrar disso também. O câncer trouxe um peso para a Aline e o doce traz esse conforto emocional. Ela não está entendendo porque isso aconteceu depois. Provavelmente, Aline, a situação, a tempestade emocional mais forte que você viveu na sua vida foi o câncer. Então, o doce, como fazia parte e tinha talvez uma relação afetiva, a hora que veio o câncer, o negócio bombou. Você foi de cara pro doce. Ultimamente, a Joelma, comendo muito doce. O que é isso, pessoal? Por que esse perfil tarado por doce? É simples, eu vou explicar para vocês. Primeiro, existe muito medo do câncer. Então, a pessoa tenta se confortar com aquilo que emocionalmente traz uma sensação de bem-estar no seu histórico de vida, alimento afetivo. O que é alimento afetivo? Aquele alimento que conforta você emocionalmente. Eu como doce, ou eu gosto da sobremesa tal. Eu, Alexander, gosto de pudim e torta de maçã. Eles são alimentos afetivos. Minha mãe fazia quando eu era criança e eu relacionei aquilo como uma demonstração do afeto dela para mim. Mas eu como uma vez no ano. Pudim eu como mais vezes, uma vez a cada 3 meses, 2 meses. Mas está percebendo a diferença minha da sua em relação à Tara? A diferença é que a sua alimentação ela não é só rica em muito doce, ela é rica em muito carboidrato. Provavelmente você come mais massa do que precisa, mais pão do que precisa, mais biscoito de polvilho do que precisa. E não é só você, não estou de forma alguma desmerecendo você. Outras pessoas aqui também, eu estou tentando tirar aqui, outras pessoas também consomem. Vou colocar aqui, do meu story. Farinha branca e leite,
muita farinha, né, os farináceos de maneira geral. A pessoa é apaixonada por isso, ela gosta muito do farináceo, ela é tarada por isso, porque ela come pouca quantidade de proteína e gordura. No câncer, a gente precisa de mais proteína para manter o seu corpo forte, para manter sua imunidade, para formar novas células. As pessoas não consomem proteína de forma adequada. E aí eu vou voltando aqui. O que seria o chocolate? Eu dou a dica do chocolate. Você pega o chocolate que o terceiro ingrediente é o açúcar. Não fica comprando essas porcaria de chocolate com margarina, né? Não margarina, com gordura vegetal hidrogenada, que é péssimo para o seu coração. Não faz isso, né? Não tem sentido você ficar fazendo esse tipo de coisa, não tem sentido você ficar destruindo a sua saúde. Para que você vai fazer isso daí? Não tem razão. Então, se você muda a alimentação e consome mais proteína e gordura, esse desejo para doce cai. É isso que eu faço com o meu paciente. É a conduta que eu tenho com ele. Então, você pode ter essa conduta de comer mais proteína e gordura do que o carboidrato, que é o caminho especial para a gente trazer saúde. A Josete colocou aqui: doutor, e o vinho? Sou amante do vinho, mas deixei de tomar há mais de 1 ano e terminei o tratamento há 5 meses, mas fiquei com receio de tomar. Conversa com seu médico, Josete. Eu não sei se você toma algum bloqueador hormonal ou outra droga, é importante falar com ele, tá bom? A Cleo, eu não era louca por doce, já respondi, ultimamente comendo muito doce. Eu não sou, mas adoro massa, percebe? Às vezes a pessoa não come doce, mas ela come muita massa, né? Então, o que acontece? Por ela comer muita massa, o que está ocorrendo? Está ocorrendo algo muito interessante. Ela acaba engordando. Ela acaba tendo problemas em relação à saúde dela. Bom dia, Eliane. Tudo bem, querida? Ela falou que pegou a live desde cedo. Que bom. O doce não me faz falta. Procuro mais fruta. É uma excelente opção, né? A gente tem que ter o consumo da fruta. A fruta é positiva para a saúde, a fruta traz benefícios. Frutose ela é mais doce do que a glicose. Você pode consumir fruta, mas cuidado com besterol de ficar tomando suco. Porque as pessoas ficam assim: eu como fruta. Aí na verdade ela não come fruta, ela se esbalda de suco. Faz 6 copos de suco verde batido com fruta todos os dias. Ela está ingerindo açúcar demais. Se eu tenho alguém com diabetes ou com pré-diabetes, esse excesso de açúcar pode interferir diretamente na sua imunidade. Aí você já está fazendo imunoterapia para aumentar a imunidade, para matar o câncer, e acontece o quê? Você detona a sua saúde. Para isso que você está comendo excesso de fruta, água em excesso faz mal, fruta também, tá bom? Rosângela, Deia, então... Era isso, pessoal. A mensagem que eu queria trazer para vocês, para limpar esse medo com conhecimento, não só com informação. Com quem tem experiência e pode ajudar você a caminhar. E falando dessa caminhada, agora eu vou fazer um evento que vai ocorrer semana que vem, segunda-feira, dia 28, dia 30 e dia 2 de novembro, no qual eu vou falar para você essa relação dos alimentos bandidos no câncer, para que você possa dar um passo a mais para a remissão. Para inscrever é fácil, é gratuito, 100% online, 100% gratuito. No perfil do meu Instagram, você tem um link da bio, clica nele e deixa seu e-mail. Alexander, não sei o que é link da bio, não tem problema, manda um direct para mim, manda uma mensagem privada para mim que eu vou ajudar você nesse processo. A minha intenção é ajudar você nesse processo que você está vivendo agora, tá? E aproveitando aqui para responder as últimas perguntas, a Josete. Então, Josete falou que faz o açúcar, uma garrafa de café. Eu não sei quantos ml tem sua garrafa e ela adiciona 3 colheres de sopa de açúcar. Não consigo tomar café sem açúcar. Os meus pacientes conseguem tomar café sem açúcar, Josete. É que a sua alimentação toda já está desequilibrada. Então é natural que você não consiga. O suco verde, mesmo sem açúcar, tem açúcar. O suco verde, Aline, normalmente é colocado fruta nele. Suco verde as pessoas ou colocam fruta ou colocam carboidrato. Qual o carboidrato? O inhame. Coloca lá inhame nele, que indiretamente vai virar açúcar. Aí consome muito inhame durante o dia, enche a barriga de carboidrato e não nutre a célula com proteína e gordura, que são os nutrientes essenciais para toda a célula nossa funcionar. A nossa célula
com proteína e gordura funciona muitíssimo bem. E eu não estou falando nada de dieta low carb ou cetogênica. Muito longe disso. Eu estou falando desse exagero que as pessoas têm de ficar comendo suco verde com inhame ou com fruta. É uma bomba de açúcar ao longo do dia. Ou, eu tomo só uma vez. Você toma uma vez, depois do resto do dia você não consegue comer. Que vantagem foi essa? Tá bom? Então, era isso, viu? Eu quero agradecer aqui a participação de vocês, cada vez mais vocês participando comigo. Não tenham vergonha de participar, vocês não têm obrigação de saber nada sobre nutrição e câncer. Essa obrigação é minha, esse caminho de ajudar é meu, o interesse é reunir cada vez mais pessoas focadas na remissão do câncer. E você é muito bem-vindo, você que teve câncer, você que tem um familiar com câncer e é interessado a participar da minha minissérie, que é um momento especial para que a gente possa cada vez mais ajudar pessoas que estão enfrentando uma doença que não é brinquedo, tá bom? O Thiago, vem para o meu time, vem sim, Thiago, viu? Tamo junto aí. Obrigado pela presença, obrigado pela participação e tamo junto, tá bom? Um grande abraço para vocês.